tem saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Ô glória! Bendito e engrandecido seja sempre o nome do Senhor Jesus, não é? Para todo sempre. Glória a Deus. Eu quero, neste momento, irmãos, agradecer a Deus, não é, por todos que têm me ajudado a fazer este programa. O programa Pão da Vida tem sido, não é? Creio que está alcançando, não é? Está alcançando o seu objetivo, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Eu estava neste momento, agora há pouco, conversando com a minha irmã em Cristo Jesus, minha cunhada, e falando exatamente isto. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, na íntegra. Aquilo que Deus fala, Ele se responsabiliza com a palavra dEle, não é? Aquilo que a gente escuta, nem tudo que a gente ouve, né, tem fonte divina, nem tudo. Então, para isso, se faz necessário a gente conhecer as Sagradas Escrituras. E eu creio, não é, que o programa O Pão da Vida, como tantos outros, não é? Claro e evidente que Deus tem levantado muitos servos e muitas servas sua para trazer a sua palavra com responsabilidade, não é? Com muito cuidado, para que haja edificação, para que haja edificação espiritual, para que haja vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? A palavra de Deus nos diz que ela tem poder, né? Tem poder. A palavra de Deus tem poder de destruir as obras do mal. Bendito seja o Senhor Jesus. Então, eu creio que Deus tem usado, né, muitos dos seus, mas que também muitos têm se levantado por si próprio. Muitos têm se levantado por si e usado por fonte estranha, não é? Então, essa palavra de hoje, eu creio que é uma palavra forte, é uma palavra doutrinária, sim, glória a Deus, mas que se faz necessário mais do que nunca que a igreja do Senhor Jesus esteja com consciência, porque muitas vezes a gente escuta, muitas vezes a gente lê a palavra de Deus, não é? Mas a gente não para meditar, para tomar, se aprofundar no sentido, na profundeza do sentido que aquela porção ali tem, que aquela palavra de Deus ali tem. E muitas vezes o que é que acontece? A gente passa batido, não é? Ouve, né? Ou escuta, mas não ouve, escuta, mas não guarda, escuta, mas não pratica, que aí não é como a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Tiago, né, nos orienta, nos alerta, dizendo que não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticante dela. Então, faz necessário a gente praticar. Este trecho que eu trouxe aqui para a nossa reflexão, e eu vou fazer como de costume, né? 17 horas e 20 minutos, até, não é? Até a hora daqui sumiu da tela. Eita, Deus tremendo, glória a Deus. Até a hora sumiu, né? Eu gosto que tem um horário, um relógio aqui grande, e eu fico me orientando, mas tem um pequenininho aqui embaixo. São 16 horas e 56 minutos, às 17h20, como de costume, eu estou trazendo aqui a palavra. Por que eu faço questão de sempre trazer a palavra neste mesmo horário? É porque muitas irmãs e irmãos, não é, eles sabem que eu entrego a palavra, passo a palavra, né, compartilho a palavra mesmo em si, no comentário, a partir das 17h20. Aí, se eu faço isso antes, quando elas vão entrar e já tarde, às vezes é que trabalha, outras que estão na igreja, e quando chega, é exatamente esse horário
que eu escolhi, não é? Que eu escolhi para vir fazer o programa, exatamente por isso, para que dê tempo as irmãs chegarem da igreja do ciclo de oração e também o horário certinho, aquele horário certo. Eu fazia isso aqui na rádio, eu também tinha esse mesmo horário, só que antes, mais cedo, né? Era das 15 às 17. Então, das 14h20, eu entregava aí, fazia o comentário, amém? Então, eu deixei aqui às 17 exatamente porque se eu ficasse mais cedo, eu ia me atrapalhar, ia ter dia que eu ia chegar muito atrasada, ia ter dias que eu não ia poder mesmo fazer por conta da igreja. E, para evitar tudo isso, eu deixei o meu programa às 16h30 às 18 horas. Fica 1h30, antes eu fazia de 2 horas de programa. É até melhor, porque a gente pode se estender mais, conversar mais com os nossos, né? Com os nossos ouvintes, posso colocar mais louvores, mas fica o tempo também restrito, às 18 horas já é a hora do café, já é na hora também já do outro programa, bom, enfim, então eu fico aqui limitada nesse horário de 1h30 de programa e sempre trazendo a mensagem às 17h20, amém? Então às 17h20 eu vou trazendo esse comentário, hoje eu peço que vocês tenham bem atenção, porque essa palavra que eu vou trazer hoje, essa porção do pão da vida, é uma porção doutrinária, amém? É uma porção doutrinária. Não estou aqui, não é fazendo, trazendo aqui, me colocando como uma responsabilidade de doutrinar, não. Apenas atendendo, né? Atendendo desejos, são dúvidas, são perguntas que eu recebo no meu WhatsApp, possuem palavras que não há compreensão, sobre a salvação, eu vou trazer em outro momento, né? Sobre a questão da salvação, se a salvação a gente perde essa salvação quando peca, se essa salvação, a partir do momento em que a gente tem Jesus como nosso Senhor e Salvador e o Espírito Santo nos sela, aleluia, como propriedade de Cristo Jesus, é possível se perder, aleluia, este selo, é possível perder a salvação? Tudo isso são perguntas que eu recebo no meu WhatsApp e eu estou sempre respondendo no particular e outros até pedem para ouvir aqui no programa. Então, eu vou, na medida em que eu for recebendo esses pedidos, eu vou trazendo aqui para nós juntos, não é? Estudarmos, analisarmos essas porções. Por exemplo, a questão do pecado, né? Se peca, se está em pecado, se morre pecando. Claro que se morreu em pecado, não vai alcançar a vida eterna, não é? Mas até que ponto, não é? Então, tudo isso se faz necessário a gente entender. A questão também do batismo com o Espírito Santo. E nós estamos num momento, na escola dominical nossa, muito boa, porque estamos estudando sobre o Espírito Santo. É belíssimo, não é? O nosso estudo. Eu também vou trazer aqui, hoje eu trouxe essa parte sobre o Espírito, mas eu vou trazer aqui no caso do Espírito do falso profeta, né? O espírito do anticristo, assim como o apóstolo Pedro rotulou, não é? O anticristo. Mas eu vou trazer também, aqui na próxima semana, eu vou trabalhar mais a questão do Espírito Santo, porque há muitas dúvidas ainda no nosso meio. Não é? Nem todo mundo consegue compreender direito essa questão, porque eu sou batizado, porque eu não sou, porque eu preciso, se eu não for batizado no Espírito Santo, eu vou para o céu, eu vou ser salvo. Bom, enfim, uma série de perguntas. E aí eu estou anotando, tá certo? Porque não tem como gravar todas as questões, aí eu estou anotando e, na medida do possível, eu estou trazendo aqui para a gente juntos, não é? Debatermos, esclarecer um pouco, assim, na medida do possível, esses pontos, amém? E vocês podem ficar à vontade, tanto aqui no programa, claro e evidente que quem botar aqui no chat eu não vou responder na hora, a não ser que seja alguma coisa que eu já esteja falando, tá certo? Mas vocês podem fazer, né? Podem entrar no chat, pode pedir aí um tema, alguma dúvida que você tem em relação à nossa doutrina cristã, o que é que vocês entendem, o que não entendem, vocês fiquem à vontade, tá? Podem pedir, tanto aqui como no meu WhatsApp, como no grupo, fiquem à vontade. A irmã Cleide está aqui, bendito seja o Senhor Jesus, na medida do possível, para atender, né, a vocês, de acordo com as minhas, né, com as minhas limitações, eu vou aí, na medida do possível, atendendo os pedidos, amém? Vamos adorar o nosso Deus com o pedido da nossa irmã Ana, ela quer ouvir, não pare, né? Aqui está com
Paulo Neto. Vamos lá. Glória a Deus. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido. Então, porém, diga: Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou, levante a sua mão mais alto que puder e diga: quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem acredita que tem honraria de Deus chegando na sua casa, adore o nome dele. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e me trouxe lá do Rio de Janeiro pra te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? Quem mandou? No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede, volte para o mar, vou te esperar no mar. Imagina comigo. Imagina comigo. Pedro já estava lavando as redes, dizendo: parei, vou desistir de tudo. O pescador profissional não conseguiu pescar nada. O pescador que não conseguiu pescar nada, absolutamente nada. E no meio dessa história toda, ele falando: vou desistir, vou parar. Já lavando as redes, aparece o Todo-Poderoso. Teve gente que não deu glória, então eu vou repetir. No meio dessa história toda, ele dizendo: vou desistir, vou parar, aparece o Todo-Poderoso. Ele aparece, olha para Pedro, imagina comigo. Eu imagino ele olhando dentro dos olhos de Pedro e dizendo: Pedro, não para não, eu tenho algo para dizer para você.
Ele, quem é você? O que você quer falar comigo? Ele diz: oh, não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte! No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém, glória a Deus, é mesmo assim. Glória a Deus, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Este louvor é belíssimo, não é? Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. A nossa irmã Ana aqui, não é, pedindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais alguém. Glória a Deus. Aí a irmã Adriana, a irmã Adriana Maria, paz do Senhor Jesus, irmã Cleide. Gostaria de ouvir o hino de Amanda e Vanessa. É adorar, né? Ofereço a todos os ouvintes, glória a Deus, amém. Glória a Jesus. O meu esposo, querido Fábio, também aí, não é? Está aí assistindo o programa, amém. Glória a Deus. A nossa irmã Ana Barbosa também. Glória a Jesus, que Deus continue abençoando a todo o povo de Deus, não é? Poderosamente em nome de Jesus. Que tenhamos uma tarde aqui, não é? Glória a Jesus. Uma tarde cheia da presença do Senhor Jesus aqui neste lugar. Amém? Que Deus fale tremendamente ao seu povo. Bendito seja o Senhor Jesus. Deus é lindo, Deus é tremendo, Deus faz, porque só Ele é na minha e na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então eu quero já de antemão, né? Daqui a pouco vamos ouvir aí o louvor, que a nossa irmã Adriana aí aqui ela é de Caruaru, mas está aqui em São José, né? Oh, glória, amém. Que Deus continue abençoando a irmã Adriana em nome de Jesus, não é? E que ela seja, assim, sempre muito participativa aqui conosco, me ajudando a fazer este programa, o Pão da Vida. Amém? Que as irmãs também, né? Todas que estou aqui neste momento enviando, não me atrasei um pouquinho hoje, estou enviando agora o link dos programas para as irmãs, não é? Que ficam ainda necessitando do link, para poder entrar no nosso programa Pão da Vida. Que Deus abençoe a vida de cada uma delas, cada um deles, não é? Eu deixo aqui um abraço todo especial para todos que estão sempre fazendo o programa do Pão da Vida comigo. O nosso irmão aí de Peroba, não é? Daqui a pouco, creio que ele entra aí também no nosso chat, fazendo o seu pedido. Enquanto isso, vamos adorar, né? Eu ofereço a todo o povo de Deus, a irmã Adriana oferece a todo o povo de Deus, amém? Glória a Deus. Amanda Vanessa, né? É adorar. Vamos adorar ao nosso Deus, com mais. Glória a Jesus, vamos adorar aqui a Deus. Ofereço a todo o povo de Deus, aí todo o povo aí de Toritama, viu? Glória a Deus, de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Arco Verde com a irmã Maria aí, glória a Jesus. E aí o irmão Miguel, né? Ativo aqui no programa o Pão da Vida e também no nosso grupo. Jesus está voltando, amém? Adorar
Glória a Deus. Amém, Jesus. É adorar a Deus acima de tudo, é adorar a Deus mesmo sem ter recurso. Este que é o verdadeiro adorador, não é? É adorar a Deus na falta. Adorar a Deus na abundância é bom demais. Não é o bom no bom, todo mundo é bom, ô glória. Mas adorar a Deus no momento, não é, da falta, adorar a Deus no momento da enfermidade, adorar a Deus no momento, né, de grandes aflições, não é? Este é o verdadeiro adorador, quando demonstra que adora a Deus acima de todas as coisas. O nosso irmão Fábio de Caruaru, não é? Ele saúda aqui a mim e a todos, participantes do programa O Pão da Vida. Glória a Deus, não é? Ele agradece a Deus pelo programa. Amém, Jesus. Deus tem falado grandemente através, ele diz aqui, né? Que Deus tem falado grandemente através da sua serva. Amém. Eu estou aqui para isso, viu, meu irmão? Pois é, o preço não é nada fácil não, viu? Mas a gente se coloca aos pés do Senhor Jesus e ele se agrada, não é? É tudo para ele, tudo é dele, tudo para ele. Amém? Não é nenhum mérito em particular, de forma alguma, não é? Deus se agrada do vaso e faz uso. A gente deixa, né, Jesus usar. É preciso se desprender das outras coisas e isso é exatamente o que eu sempre costumo falar. Não tem segredo. O segredo é adorar a Deus acima de todas as coisas. O segredo está em obedecer, né? Pois é, renunciar. É aquele versículo que eu coloco sempre em prática. Ele não sai da minha mente. Sabe aquela palavra ali que diz assim, que guarda, em Provérbios, né? Guardo, não, é em Salmo também. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é? Eu não sei, agora não vem à mente exatamente o endereço desse versículo. Guarda a tua palavra, guardo a tua palavra para não pecar contra ti. É Salmos, é Davi, não é, falando assim para Deus. Então, guardar a palavra de Deus para não pecar. Então, a gente tem sempre que buscar, não é? Claro e evidente que cada um tem o seu particular com Deus, cada um tem a sua intimidade, não é? Com Deus, mas eu costumo assim. Eu acho que nós temos que pegar uma porção da palavra de Deus, né? Pão da vida, uma porção das Sagradas Escrituras, um versículo ali, e ter ele como a nossa bússola. É verdade, a nossa bússola. Então, essa bússola, esse versículo, a gente vai estar sempre lembrando dele ali, sempre lembrando. Quando, não é, a carne, né, o nosso desejo carnal, o homem velho, quer falar mais alto, quer pensar mais alto, aí a gente lembra lá daquela porção, não é, do pão da vida que está ali guardadinho no nosso coração. E eu gosto desse de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que ele diz assim, todo aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, este é o versículo que eu tenho dentro de mim. Amém? Então, renunciar todos os dias. A nossa renúncia não é apenas, como é que eu posso dizer? Instantânea, né? É uma renúncia instantânea, é uma renúncia em que também única, é uma única vez absoluta. Eu renuncio e está resolvido. Não, viu? Quem assim pensa não tá bem seguro com o que a palavra de Deus diz e também, não é, na experiência da vida. Renunciar, como Jesus falou, não é? Deixa eu ver se aqui está assim, nessa minha tradução. Porque às vezes tem outra tradução e isso às vezes complica. Aí, não, mas na minha palavra, na minha Bíblia, não está bem assim. Né? Está assim, tem uma palavra que não está bem de acordo com a outra, e isso gera discussão até, né? Pois é, deixa eu confirmar aqui, Lucas capítulo 9, né? Lucas 9, glória a Deus, vamos gastar tempo conhecendo a palavra de Deus. Amém? Deixa eu pegar aqui. Lucas 9 e o 23. Deixa eu ver como é que está aqui nessa tradução. Ele diz assim, ó. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, olha aqui a tradução como está nessa, né? Se alguém quiser me acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, veja aqui, o renunciar a si mesmo e o tomar de cruz
Não é uma coisa uma vez só para sempre e para sempre, como a salvação, né? Uma vez salvo, para sempre salvo. Pois é. Uma vez justificado, para sempre justificado. Uma vez regenerado, para sempre regenerado. O que é progressivo é a santificação. Então, eu creio que aqui Jesus, quando ele citou, ele foi direto aí na questão da santificação. Porque vem aí, não é? É renunciar a si mesmo. Então, o que é se santificar? É renunciar a si mesmo. Eu só posso me santificar no momento em que eu renuncio aos prazeres da minha carne. Quando eu renuncio a mim mesma, quando eu renuncio aos desejos da minha carne, desejos pecaminosos que vai desagradar a Deus, eu estou aqui, me renunciando o meu eu. Tá certo? Pegando a minha cruz de cada dia é exatamente aquilo que Deus já terminou para que eu viva, eu tenho que viver sem murmurar, sem questionar a Deus, sem duvidar da sua palavra. Glória a Deus. Aí você vai lá em Romanos, capítulo 8 de Romanos, e o versículo 28, e você vai ver ali Jesus falando também da forma do apóstolo Paulo, claro e evidente, falando através ali do Espírito Santo, dizendo o quê? Que todas as coisas contribuem para o bem. Então, todas as coisas, os dias bons, os dias difíceis, as enfermidades, a falta de emprego, a necessidade, o lazer, não é? A bonança, a fartura, todas as coisas, né? A saúde, a alegria, a tristeza, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Agora tem um endereço certo, não é? Não é para todo mundo não, tá certo? Nem todas as coisas, aleluia, contribuem para o bem de todos não. Amém? A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, daquele que é obediente a Deus, daquele que se renuncia a si mesmo e toma sua cruz, sem murmurar, sem questionar, sem duvidar. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Para este, todas as coisas, boas e ruins, vão, né, contribuir para o nosso bem. O bem daquele que ama a Deus. E que são, e até mais, né? O versículo não termina aí. Vamos concluir o versículo. Amém? E para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Então também tem aí dessa parte. Aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, vamos passar por tribulações? Vamos. A palavra de Deus diz que o mal sobrevém sobre os justos e sobre os injustos. Amém? Sobre o justo, sobre o ímpio, dependendo da tradução. Amém? Então, nós temos que passar. Jesus falou que, enquanto nós estivéssemos aqui na terra, nessa dispensação, nós teremos aflições. Mas tenha bom ânimo, ele já venceu o mundo. Aleluia! Se ele já venceu, nós também vamos vencer. Nós também já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, não duvide. Aleluia! Glória a Deus, bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Este é o segredo, não é? É renunciar a si mesmo, é pegar a sua cruz e seguir as pisadas do Mestre. Seguir as instruções do Espírito Santo. Parar de ouvir a nossa voz, parar de ouvir as vozes estranhas, que este, né, faz parte aqui também do assunto que nós vamos daqui a pouco mastigar, a porção do pão da vida, e dê ouvido apenas à voz do Espírito Santo. Aprenda a identificar a voz do Espírito Santo. Mas, irmã Cleide, como é que eu posso identificar a voz do Espírito Santo? É simples. Simples para quem conhece a palavra, né? Quem não conhece a palavra, o momento agora é de aprender. Então, como é que a gente pode identificar? Conhecendo a voz do nosso sumo sacerdote, sumo pastor, ouvindo a voz do bom pastor. A palavra de Deus de Jesus fala lá em João, capítulo 10, que as suas ovelhas, elas ouvem a voz e entendem, né? Ela compreende, ela discerne a voz do seu pastor. E não se deixa se iludir com a voz do mercenário. O que é mercenário? Mercenário, ali, para a nossa língua, para a nossa cultura, são pastores que... mercenário são pessoas que não têm caráter, né? São pessoas desonestas, são pessoas que
praticam o mal às escondidas, são mercenários. Isso na nossa cultura, no nosso entender. Na cultura oriental, né, quando Jesus falou isso lá em João, capítulo 10, e o versículo... capítulo 10 todo, né? Versículo 10, quando ele fala que eu vim trazer vida e vida com abundância, e o maligno veio para roubar, matar e destruir, é o 10. Mas se você ler todo o capítulo 8 do Evangelho segundo João, ou melhor, capítulo 10 do Evangelho segundo João, você vai ouvir ali Jesus falar de forma linda em relação à voz do bom pastor, não é? A voz dele, que as ovelhas dele entende, compreende e segue. Aleluia. Se a ovelha ouvir, aleluia, a voz do mercenário, ela não vai dar ouvido, ela não vai seguir o mercenário, porque ela já sabe discernir a voz do seu pastor. Agora, se você não sabe ainda discernir a voz do seu pastor, né? Estou falando aqui a voz do Espírito Santo, bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre, você pode se iludir com outras vozes, né? Até a voz a nossa voz mesmo, não é? Da nossa consciência pode nos enganar. E aí a palavra de Deus diz que cuidado, porque o nosso coração é enganoso. Amém? Oh, glória. Então a voz dos estranhos, voz do mercenário. Ali naquela língua do mercenário que Jesus falou, o mercenário para o oriental é um pastor, o pastor, mesmo o pastor, o dono das ovelhas, ou o filho do dono, no caso, Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Rebeca também era uma pastora, ela cuidava das ovelhas do pai dela, né? Do pai de Labão. Então, as ovelhas de Labão ouvia a voz de Rebeca e sabia seguir direitinho, ele seguia, ela não se desviava. Quando Rebeca falava, bendito seja o Senhor Jesus, as ovelhas do pai dela obedeciam direitinho. Mas Rebeca também tinha um pastor que ajudava, um auxiliar, tanto como Davi, outro Davi, a palavra de Davi não fala, nem todos falam isso, mas Jesus falou, não é, que tem um mercenário. O mercenário, e quando a gente vai estudar, claro, não é, a gente vai ver que é costume dos pastores ter sempre alguém para ajudar. Principalmente os pastores que levam suas ovelhas para distante, não é? Em busca de um campo verdejante, em busca de umas águas limpas, né? Límpida até, né? Porque a ovelha não come. Eita, lá vem a palavra, viu? Jesus está aqui falando. Jesus está descendo aqui com um cajado. Ovelha não se alimenta, bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre, de capim. Ovelha não se alimenta de mato seco. Ovelha não se alimenta de papel, de lixo. Não se alimenta de lixo. Ovelha não se alimenta com porcarias, com coisas que encontra na beira do caminho, no mato, em qualquer canto, como, não é, os porcos, os cachorros fazem, né? Pois é, cuidado, né? A cabra, o bode come tudo que vê. A cabra come tudo, que foi encontrando ali, ó, tá lá mastigando. Ovelha não. Ovelha só come grama verdinha, verdejante. Palavra, Deus grande. Palavra pura, genuína, sem mistura, sem segundas intenções. Ovelha se alimenta, aleluia, de capim verdejante. Por isso que os pastores andavam tão distante com aquele rebanho para procurar ali um pasto verdejante, com as graminhas novinhas, para que as ovelhas possam se alimentar do que é bom, do que é puro. Bendito seja o Senhor Jesus. A água, ovelha não bebe água misturada com lama, com barro, não, ou água suja, água empoçada, não. Ovelha bebe água, aleluia, glória a Deus, límpida, água limpinha, fresquinha, de correnteza de preferência. Então, os pastores, eles têm o cuidado de levar, aleluia, glória a Deus, suas ovelhas até distância, se necessário for, para encontrar um pasto que tenha grama e que tenha água corrente. Aleluia! A ovelha do Senhor Jesus se alimenta, aleluia, da água da fonte da vida. Não é água, aleluia, de fonte de morte, é de vida. Jesus é vida. Jesus é a nossa fonte de vida. Jesus é o nosso pão, aleluia, glória a Deus, que desceu do céu. O pão que desceu do céu, o maná que alimenta a nossa alma. Bendito seja o Senhor Jesus. Jesus é a sua palavra. Glória a Deus. Aqui, aleluia, nós estamos nos alimentando do próprio
própria fonte da vida eterna. Aleluia, é a palavra de Deus, é a fonte inesgotável, é o alimento inesgotável. Amém? Oh, glória! Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Eita, Jesus tão lindo, tão tremendo, não é? Pois é. Então, aleluia. O pastor mercenário, quando o pastor leva as suas ovelhas lá para um campo distante, e ali no Oriente costumam se fazer aprisco, currais de pedras, e eles ali organizam aqueles currais, e os pastores, quando vai chegando a noitinha, tem que guardar as ovelhas, proteger ali no aprisco, com muito cuidado, com muito zelo. E muitas vezes ele coloca ali, né, as ovelhas naquele aprisco, e naqueles apriscos tem pastores conhecidos como mercenários, são pastores que são pagos para cuidar das ovelhas durante a noite. Olha lá, não é? Cuidar das ovelhas durante a noite. O pastor, o dono das ovelhas, o que cuida das suas ovelhas, dos seus rebanhos, ali naquele aprisco vão ficar vários, não é? Vários rebanho de ovelhas, de vários pastores. A cada um vai chegando e vai colocando o seu rebanho ali no aprisco, o outro vai chegando, vai entrando com o seu rebanho ali no aprisco, e eles vão descansar, claro, passou o dia todo ali cuidando das ovelhas, vai descansar. E tem um pastor mercenário, chamado de mercenário, porque são pastores assalariados, eles recebem para cuidar das ovelhas durante a noite. Na língua oriental, é chamado de mercenário, amém? Mercenário, né? Porque eles recebem salário, amém? Estes que recebem salário, aleluia, glória a Deus, Deus está falando tremendamente mais uma vez, está fugindo totalmente aqui, aleluia, glória a Deus, da mensagem que eu separei aqui para falar. Aleluia, bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. O mercenário, ele não tem compromisso com a igreja, com as ovelhas, não tem. Ele recebe, ele faz aquele serviço porque quer o dinheiro. Para ele o que importa é o salário, para ele o que importa é o dinheiro que ele está recebendo para fazer aquele trabalho. Se alguma ovelha ali se desviar, sair, pular do aprisco, correr, desaparecer ali no meio do problema do pastor que não cuidou da ovelha, o mercenário está nem aí, nem vai chegando. Caso, aleluia, o pastor tenha que se ausentar e deixar ali com o mercenário, conversa ali com ele, você vai pagar, cuide das minhas ovelhas, fique aqui guardando, eu vou ter que me ausentar. Sabe o que é que o mercenário faz? Assim Jesus falou, glória a Deus, quando vem um lobo, que ele vê o lobo de longe, sabe o que é que ele faz? Ele corre. Ele não vai enfrentar nem dar sua vida pela vida das ovelhas, não. Ele simplesmente, como diz o povo, pica a mula, corre, parte da carreira e deixa as ovelhas lá. Que os lobos venham, que devorem, que façam o que quiser. Ele não está nem aí, nem vai chegando. O que importa para ele é escapar, livrar a sua pele e receber o seu dinheiro. Eita, Deus grande! Quantos pastores mercenários não se encontram nos dias de hoje? Cuidado com aqueles que vivem aí com essa proposta, faça propósito para ser rico. Jesus não chamou ninguém para ser rico. Jesus não morreu na cruz do Calvário, aleluia, prometendo riqueza para ninguém. A riqueza de Jesus é eterna, é o céu, é o celestial, é o porvir, a glória eterna. Riqueza que não se compara com toda a riqueza que existe na face da terra. Glória a Deus. É riqueza espiritual, é que Deus, aleluia, glória a Deus, enviou o seu Filho para isso, aleluia, este é o grande propósito da crucificação e ressurreição de Cristo Jesus, para que tenhamos vida com abundância e vida eterna, amém, glória a Deus. O mercenário, ele foge, quer nem saber, quer só se aproveitar. Se tiver alguma ovelha ali que esteja com leite, ele vai se aproveitar do leite da ovelha. Se a ovelha estiver ali lá no ponto, aleluia, de tirar o pelo, ele vai tirar a lã da ovelha, vai roubar todinha a lã da ovelha. Se brincar, ele deixa a ovelha peladinha, amém, não deixa uma lã. Quando o pastor chegar, vai encontrar a ovelha ali, coitada, nua, sem pelo nenhum, amém, glória a Deus. O que importa é que encontre com vida, né? Se não deixar o lobo devorar, bendito seja o Senhor Jesus. Então cuidado, glória, a palavra de Deus tem endereço, amém, glória a Jesus, bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus, irmã Lloyd, aí de Recife, né? A paz do Senhor, irmã Cleide, glória a Deus, que Deus continue abençoando todas vocês em nome de Jesus. Vou botar aqui o fundinho musical para que eu possa, trazer agora a nossa Shalom mensagem, e bem-vindo ao Instituto Israel. Vamos aqui meditar um pouquinho
na mensagem de hoje, no tema de hoje, que é sobre o Espírito. Como discernir o Espírito Santo, não é? Como discernir os Espíritos na realidade. Todos, não é? Todos. Deixa eu ver só. Dá uma olhadinha aqui. Nilda Chagas. É mesmo assim, ó, glória, amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Irmã Nilda Chagas é minha irmã, é de carne, né? É minha irmã de sangue, como se diz, né? De sangue, e também irmã em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida da minha irmã, do seu esposo Mercury, né? Todos os meus, todos os nossos. Que Deus continue abençoando poderosamente em nome de Jesus. Então, a palavra de hoje, nós vamos aqui meditar um pouquinho sobre como discernir os Espíritos, não é? É uma mensagem boa, né? Não vou dizer que é estudo não, porque não dá tempo para estudo aqui, né? Vocês já devem ter percebido que o tempo da gente não dá para estudo. Mas, na medida do possível, eu vou trazendo aqui essas reflexões, para que a gente assim vá entendendo, tá certo? A Bíblia adverte que devemos provar os Espíritos para saber se são de Deus. Li aqui com vocês em 1 João, capítulo 4, versículo de 1 a 9. Mas aqui eu vou deixar só um que diz assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito. Glória a Deus. O apóstolo João, não é? Ele escreve advertindo que nós não devemos dar crédito a qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eita, Deus grande. Isso significa que o cristão tem o dever de analisar e julgar todas as coisas à luz da palavra de Deus. Então, como eu sempre falo aqui, tanto no programa como nas igrejas, eu sempre digo isso, não é? Que nós temos que dar ouvido. Essa história de estar dando ouvido a profecias. O mundo vai se acabar, o cavalo amarelo de Apocalipse já está solto no mundo. Esse vírus, a praga que Jesus já liberou, é a taça de ira que foi derramada, é o cavalo vermelho, é o cavalo amarelo, é o cavalo tudo quanto é cor. Amém? Cuidado com essas profecias. Essa história de estar aí molhando, derramando, ungindo porta, parede, portão, casa, carro, tudo de casa, chave de casa, ungindo. Copo de água em cima de televisão, em cima mais não, né? Na televisão de hoje em dia não bota mais copo em cima não, né? Só antigamente, aquelas televisões de tubo que botava-se até o copo em cima da televisão. Eu alcancei essa época, né? Não sou tão velha assim não, mas foi na época da televisão ainda de tubo, logo quando começou a televisão. Então, é mais copo em cima d'água, né? Pois é, areia ungida, rosa ungida, é toda da coisa ungida por aí afora, que só Deus contempla, aleluia, e vai tomar providência, viu? De um por um, porque nada passa despercebido aos olhos de Deus. Mas nós que estamos firmes no Senhor Jesus, lavado e remido pelo sangue de Cristo, justificado, aleluia, glória a Deus, diante do Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo de Deus, selado, carimbado pelo selo da promessa, que é o próprio Espírito Santo, bendito seja o Senhor Jesus. Vamos nos acautelar, assim como Jesus falou, orai, sim, bastante, mas também vigiai, ficai atento. Como a gente pode analisar, como a gente pode entender? Examinando as Escrituras. Assim, o nosso apóstolo João, né? Ele nos alerta, examinando as Escrituras, para saber se aquela profecia tem base bíblica, tem fundamento bíblico, não é? Ela está ali, alicerçada à luz da palavra, ela realmente fala a verdade. Então, como entender isso? Conhecendo a palavra. Amém? Então, aos poucos, não é? Na medida do possível, eu vou trazendo aqui. Mas por que a exortação? Porque o Espírito... Aí vamos... Eu li aqui tudinho? Não foi? Isso significa que o cristão tem o dever de analisar e julgar todas as coisas à luz da palavra de Deus, a fim de poder discernir o que de fato procede de Deus. Tem uma outra coisa também, não é? Não sei se aqui ele fala, não é?
se aqui ele fala exatamente esse ponto, eu creio que não. Mas eu tenho uma experiência própria também, né? Todos nós temos experiência com Deus. Também tem a questão do dom de discernimento espiritual. Não sei se aquele toca nos dons. Quem mais fala sobre os dons é Paulo, né? O apóstolo Paulo. Então, os dons espirituais, que tem um chamado discernimento de espírito. Então, o crente que tem esse dom, né, que o Espírito Santo já concedeu, não é? Esse dom do discernimento de espírito, a usar o seu servo através deste dom, porque o Espírito Santo, ele concede o dom, qual ele vai usar. Então ele vai olhar para mim, vai dizer, na irmã Cleide, não é? Na minha serva, eu vou usar tal dom, porque eu quero usar ela através desse dom. O meu servo João, eu vou usar com tal dom, porque eu quero usar ele através desse dom, e assim por diante. É assim que funciona no mundo espiritual, amém? Glória a Deus. Então, é o discernimento de espírito. Quem tem discernimento de espírito, quem tem o dom de visão, quem tem o dom de revelação, não é? O dos sonhos, não é? Sonhos e revelações. Então, quem tem esses tipos de dons, não é? Já conhece, já consegue discernir sem antes vir aqui para a Bíblia, não é? Até porque o próprio Espírito que fala na Bíblia já vai falar para a pessoa, não é através do dom. Ele já vai dizer, não me pertence. Repreende em meu nome, porque não me pertence. Amém? Glória a Deus. Aparta de mim, porque não te conheço. É assim que Jesus fala. Amém? Bendito seja o Senhor Jesus. Mas aquele que não tem ainda, né, não goza do dom de discernimento, né, de revelações, de visão, isto também não é, aí eu vou até descer um pouquinho, isso também não é garantia não, porque o Espírito Santo usa quando ele quer usar, o dom é dele, pertence a ele usa quando ele quer usar, tá certo? Não é? Basta ver ali, não é? Eu sempre trago essa mensagem à tona quando estou falando em relação a dons, a Espírito Santo, ao Espírito Santo revelar, eu sempre trago ali a experiência de Eliseu, não é? Pois é, um profeta como Eliseu, não é? do potencial de intimidade que aquele homem tinha com Deus. No entanto, teve um momento que Deus ocultou dele, o Espírito não falou para Eliseu, não revelou a Eliseu o que estava ali acontecendo com aquela mulher. Tá? E até ele mesmo diz, né, o Espírito, né, o Senhor não me revelou, me encobriu o que está acontecendo com aquela mulher. Então, é bom que a gente conheça as Sagradas Escrituras, porque é dela, é a palavra de Deus que tem poder para a gente repreender todo o mal. Amém? Continuando. Mas por que a exortação provai se os Espíritos são de Deus? É tão importante. O próprio apóstolo João explica dizendo que isso é necessário porque há muitos falsos profetas por aí. A verdade é que desde o início da história da humanidade há quem tente falar falsamente em nome de Deus. No Jardim do Éden, por exemplo, né, o maligno enganou Eva com uma interpretação falsa a respeito da ordem que Deus tinha dado a Adão, não é? A gente sabe disso, nós estamos lá em Gênesis, não é? Capítulo 3 de Gênesis. E esse padrão de distorcer, adulterar, preste bem atenção, não é? Olha lá, fica atento ao que o Espírito Santo está falando para a sua igreja hoje. Olha quanta advertência. Este é o padrão de distorcer, de adulterar, de falsificar e falar contra a palavra de Deus. Se repete desde então. Então, desde lá do jardim, que o maligno vem fazendo isso, né? Distorcendo a palavra de Deus. A própria história bíblica mostra de forma muito clara, por meios de vários exemplos, glória a Deus, até vários exemplos, né? Como, por exemplo, o profeta Balaão, né? Os profetas favoráveis a Acabe, né? Os contemporâneos do profeta Jeremias, a profetisa Jezabel, né? Da igreja de Tiatira, que é aquela que eu já trouxe para você essa semana, sobre a rainha Jezabel, né? Que eu falei aqui. Então, o espírito de profecia, né? O espírito da profetisa, né? Diabólica, falsa profetisa de Jezabel, e atuava ali na igreja de Tiatira, lá, essa igreja faz referência ali às cartas do Apocalipse, amém? As 7 cartas das igrejas de Apocalipse.
e etc. Né? Então, independentemente da época e lugar, sempre há falsos profetas dispostos a semear o engano. Na verdade, cada geração tem sua porção de falsos profetas. Portanto, provai se os espíritos são de Deus. É um conselho essencial a todo cristão. Todos nós devemos pedir a Deus este dom, né, de discernimento de espírito, e pedir também e entrar aí descendo, conhecendo a palavra de Deus, todos os dias aí lendo porção da palavra de Deus. Na medida que você vai lendo, aí o Espírito Santo aí também vai te dando o discernimento da palavra, o entendimento da palavra, e você, quando você ouvir uma falsa palavra, uma falsa profecia, você já vai identificar, isso não é de Deus. Eu não li. Esta passagem que ele está falando, na Bíblia não está assim e nem tem esse sentido. Amém? Porque muitas vezes, né, ele traz a palavra bem bonitinho, bem arrumadinho, mas o sentido, a mensagem é bem oculta, não é? Pois então, vamos lá nos despertar. Provai se os espíritos são de Deus. Quando João escreveu, não deis crédito a qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, ele estava combatendo falsos mestres que se dedicavam a corromper a igreja, distorcendo os verdadeiros ensinos das escrituras. Influenciados pela filosofia grega, aí na época dos apóstolos, né? Influenciado pela filosofia grega, esses falsos mestres alegavam ter um conhecimento superior. Conhecimento superior que lhes revelava uma verdade que não estava disponível a todos. Segundo eles, apenas os iniciados. A gente conhece essa palavra, né? Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra chamada iniciados, nas coisas profundas, que tinham o verdadeiro conhecimento que superava a Escritura. Então, eles são audaciosos a ponto de dizer que as verdades deles superam a verdade das Escrituras Sagradas. São superiores às palavras dos profetas, dos apóstolos, à palavra de Jesus Cristo. Amém? Esta palavra aqui, iniciado, é um linguajar espírita. Vou descendo mais um pouquinho, amém? Ô, glória, vamos prestando atenção aí. Ficando atento. Glória a Deus. O movimento promovido por esses falsos mestres ficou conhecido como gnosticismo. Gnosis, conhecimento, quer dizer conhecimento. Eu tenho uma experiência que uma vez eu estava lá em Recife, não vou me estender porque a hora já se foi, né? Eu estava em Recife, a minha irmã Nilda Chagas estava lá dando plantão, que ela é corretora de imóveis, e ela estava lá, não é, no prédio, lá dando plantão, vendendo os apartamentos ali daquele prédio que estava sendo inaugurado. E em frente, quando eu fui visitar ela ali o nomezinho que diz, né? Esqueci agora, fugiu agora. Era onde eles ficam, os corretores, né? Ficam ali de plantão ali nos prédios. Quando eu olhei, vi esse nome, Gnosis, eu olhei, tinha duas colunas de templos desenhadas na parede de um lado e do outro. E a porta aí, eu disse, olha onde tu estás de frente. Aí ela disse, o quê? Eu disse, olha o que está escrito ali, Gnosis. Isso é a ciência oculta, né? Ciência oculta. E ela disse, eu não sabia não que era isso não. Eu vi os carros parando, carro direto ali, para o carro e vai entrando. Entra por aquela porta, demora. Só chega a gente de carro. Pois é, então é este ensino chamado gnose, que é o ensino do conhecimento, que revela, não é, todo o futuro. E as pessoas, a maioria, que não confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, crente fiel, crente salvo, eu estou deixando aqui bem claro, crente salvo, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Se não for assim, todos, unanimemente, busca ciências ocultas, busca feitiçaria, busca espiritismo, busca conhecimento do espiritismo, quer ouvir os mortos falarem, quer saber do seu futuro, quer saber se o seu negócio que vai botar dar certo, se aquela construção, aleluia, vai ser como eles estão pensando, se vai ter recursos, se não tem, que eles mandem recursos. E aí a riqueza, não é? Eita, Deus grande, aleluia, são muitos que se enredam por esta vereda, aleluia, do espiritismo, né? Do gnosticismo, que é a ciência oculta, bruxaria, feitiçaria, magia negra. Esta é a realidade.
aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo, ali firmado na rocha, ele pode ficar tomando um copo d'água e comendo um pão por dia, mas ele não abre mão da fé do seu Deus. Ele não troca, aleluia, a fé que tem no seu Deus por qualquer conhecimento à toa. Amém? Glória a Deus, que venha prometer riquezas. E as igrejas cristãs hoje em dia, com essa tal de doutrina da prosperidade, não passa disso aqui. Vou descer aqui no estudo, amém? Glória a Deus, aqui na nossa reflexão. Pois é. Então, aqui, entre outras coisas, o gnosticismo negava a humanidade de Cristo. Ele nega que Jesus, ele veio em carne, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. No máximo, poderia acreditar que Jesus era apenas um profeta. Mas que Jesus jamais foi filho de Deus. Jamais. O Espiritismo é da mesma forma. Agora, usa máscara, usa disfarces na sua fala, na sua doutrina. Amém? Então, o apóstolo João se dedicou a conhecer esses falsos mestres e seus ensinos, classificando-os, inclusive, como anticristos. Anticristos. Amém? É uma palavra só, anticristos. E nesse contexto, João adverte seus leitores, ele adverte a nós, seguidores de Cristo Jesus, amém? Crente salvo, crente fiel, crente obediente a Deus, ele alerta a não dar crédito a qualquer espírito. Se por um lado o Espírito Santo testifica da vida dos genuinamente salvos, por outro lado, há outros espíritos atuantes por aí. Esses espíritos malignos têm sua fonte de engano no próprio Satanás, né? Que é o mentiroso desde o princípio. À luz dessa realidade, João nos ensina: provai se os espíritos são de Deus. A palavra provai, aleluia, glória a Deus, traduzida, é um termo grego que era empregado na metalurgia, né? Na metalúrgica, pode ser, para indicar o teste que determinava a pureza dos metais. Então, de forma prática, João ensina que os crentes devem submeter à prova ou a aprovar qualquer ensino. Não vamos se deixar se levar por qualquer ensino, por qualquer palavra, por qualquer disse-me-disse, aleluia, pelas redes sociais. Aí a forma, não é, como a mídia conduz as coisas. Vamos provar tudo à luz da palavra de Deus. Vamos entender, compreender, conhecer a palavra de Deus, para que nós não deixemos ser levados por vento de doutrina, por falsas profecias. Amém? Glória a Deus. Paradoxalmente, de certo modo, todo crente deve ser um cético para não cair no engano de qualquer um que advogue ter algo a dizer da parte de Deus. Quantos áudios eu tenho escutado nos últimos dias, não é? Que as irmãs recebem e enviam para mim para ouvir. Irmã Cleide, olha, escuta aí, irmã Cleide, escute. Não é? É de Deus ou não é de Deus, irmã Cleide? Vamos discernir, viu, minhas irmãs? Vamos discernir, vamos aprender na Sagrada Escritura, saber identificar uma coisa da outra, não é? Pois é, muitos por aí profetizando, entregando mensagem por aí de casamento, pois é, de casamento, de casa, de carro, disso, daquilo, glória a Deus, e não é a voz de Deus falando. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Se utiliza dos cargos que ocupam para disseminar palavra, aleluia, maléfica aos ouvidos das ovelhas de Deus. Amém? Glória a Deus. Também é interessante a forma como João primeiro diz: provai se os espíritos são de Deus. E na sequência completa: porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso significa que são os espíritos demoníacos que impulsionam os falsos profetas que estão espalhados por aí. Ao contrário do Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, esses espíritos são do erro e da mentira. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. A importância de provar os espíritos. A importância de provar se os espíritos são de Deus é muito bem definida em várias passagens bíblicas.
O livro de Neemias, por exemplo, registra o episódio em que Sambalate e Tobias subornaram, glória a Deus, falsos profetas para induzir Neemias ao erro. Está escrito em Neemias capítulo 6, versículo de 10 a 14. Bendito seja o Senhor Jesus. Eu já falei, não é, sobre esta porção aí, não é, de Neemias. Glória a Deus. Outro exemplo agora no Novo Testamento é aquele em que o apóstolo Paulo visitou a cidade de Filipos e encontrou uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ainda por cima tem mais essa, né? Espírito de adivinhação. Inclusive, esse exemplo é interessante porque indica que os espíritos enganadores são tão astutos que às vezes usam da verdade para tentarem dar valor à mentira. Não é? Eu já ouvi dizer assim, né? Que não há perigo maior do que uma mentira disfarçada de verdade. Essa mentira ela torna muito mais bombástica, né? Porque ela vem revestida de verdade, partes de verdade, parte de mentira. Uma certa vez, assim, logo no meu começo, o tempo já se foi, não vai dar tempo mais não. Outro momento eu falo, viu? Sobre esta questão aqui. Como provar os espíritos? Obviamente, nós não podemos ver os espíritos. Contudo, nós podemos ouvir e compreender os ensinamentos e os conselhos desses espíritos. Neste sentido, quando João diz, provai se os espíritos são de Deus, ele está dizendo que os crentes devem testar os ensinamentos para que possam determinar se de fato são uma expressão do verdadeiro Espírito de Deus ou se são falsos ensinamentos que expressam os princípios do diabo que age nos falsos profetas. Voltando ao exemplo de Neemias, podemos entender de forma clara e objetiva como isso pode ser possível. Neemias analisou o conselho que lhe foi dado para fugir para o meio do templo à luz da palavra de Deus. Primeiro, havia sido o próprio Deus que designou Neemias para a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Segundo, a palavra de Deus não deixava qualquer dúvida de que apenas os sacerdotes tinham o direito de entrar no templo. Então, eu vou ler aqui para vocês para encerrar, né? Pois é, então, analisando tudo isso, Neemias concluiu: e eis que conheci que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Neemias capítulo 6, versículo 11. Tire um tempinho e leia. Aleluia. E vocês vão ver como foi lindo esse discernimento de Neemias, não é? Portanto, qualquer ensinamento ou palavra deve ser submetida à prova sobre o prumo das Escrituras. Tudo deve ser medido à luz da palavra de Deus. Aqui devemos aprender com os crentes de Bereia. Aleluia, com os crentes de Bereia. Eles estudavam a palavra de Deus e examinavam tudo com base nela, para poderem distinguir, aleluia, a verdade do erro. Portanto, compromissados com a Escritura, os crentes podem cumprir a exortação bíblica. Provai se os Espíritos são de Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui, né? Deixa eu ver o tempinho que eu tenho. Cadê? Está bem pequenininho aqui, quase eu não estou enxergando. 5 minutinhos, mas dá tempo. Então, Neemias aqui, ele conhecia as Sagradas Escrituras. Ele conhecia, não é, o Pentateuco, os 5 livros, né, da Bíblia Sagrada. Os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada era um livro que os judeus não abriam mão. Era a Torá deles, né, o livro chamado de a Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, chamada de Pentateuco, que são 5, não é? Livros, e os profetas e os salmos. Profetas, salmos e a Torá, os 5 primeiros livros, eram livros sagrados que os judeus não abriam mão. Neemias conhecia as Sagradas Escrituras, ele lia, ele sabia exatamente a lei que determinava até quem poderia ir até o meio do templo, quem poderia passar para os santos de santos. Neemias conhecia. Quando o falso profeta, foi convidar Neemias
para entrar, se esconder no templo. Glória a Deus, que ele disse, vamos até o meio do templo. Veja que o conhecimento da palavra de Deus, como ajuda nós a escaparmos de falsas profecias. Quando o falso profeta disse, vamos e entremos até o meio do templo, Neemias imediatamente entendeu que não era Deus que estava falando, e sim um espírito maligno que estava falando pela boca daquele profeta. Amém? Porque ele sabia que ninguém, a não ser o sumo sacerdote, poderia até o meio do templo. Só o sumo sacerdote. E se ele tivesse dado ouvido, ele não entendesse, ele não conhecesse as Sagradas Escrituras, ele teria ido para se esconder no templo, não é? E quando ele chegasse no meio do templo, ele ia ser acusado, aleluia, glória a Deus, de profano, porque ele tinha profanado uma lei que Deus havia determinado, que naquela parte em diante só o sumo sacerdote poderiam entrar uma vez por ano. E Neemias, conhecedor da palavra de Deus, ele livrou da morte, aleluia, glória a Deus, e de ser acusado de profano da lei de Deus. Então, por isso, irmãos, aleluia, esta palavra que eu trago hoje, creio que é um ensinamento belíssimo para mim e para você. Amém? Vamos cada dia mais conhecer a palavra de Deus, cada dia mais, vigiar, orar e vigiar. Amém? Para não sermos enganados por falsos profetas anticristos, não é? Assim como João denominou. Amém? Vamos orar? Glória a Jesus, creio, né? Espero que eu tenha conseguido transmitir qualquer coisa. É só, como eu já falei, é só colocar algumas perguntas se quiserem, né? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui como é que está o nosso chat, né? A irmã Nilda Chagas, ela diz assim, um abraço de paz para todos os irmãos que fazem a igreja evangélica Varanda da Bênção, em Maragogi. Amém? Que Deus continue abençoando a todos aí da Varanda da Bênção, em Maragogi, que que a presença de Deus permaneça em vossas vidas, hoje e sempre. A irmã Nilda Chagas, deixa aqui a paz do Senhor a todos. E a irmã Erenilda também ela aqui saúda a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos que participaram hoje comigo, não é? Glória a Deus aqui do nosso programa, me ajudando a fazer este programa, a trazer cada dia mais o programa Pão da Vida. A nossa irmã Poliana Maria, a foto eu não estou conseguindo identificar. Se você, querida, estiver aí me ouvindo, não é? Você bota o teu endereço, amém? Para que eu possa colocar também você aqui, aleluia, no meu caderno, amém? Oh, glória, vamos orar. Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho, amado Jesus, Pai bendito, que eu te dou graças, Senhor, por mais este dia, por mais esta porção do pão da vida, aleluia, por mais esse ensino, Senhor, que o Senhor nos trouxe nesta tarde, nesse início de noite. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, pela eficácia da tua palavra. Eu te agradeço, ó soberano e eterno Deus, aleluia, pelo teu Espírito Santo, aleluia, nos ensinar, nos corrigir, aleluia, glória a Deus, nos guiar o caminho que devemos seguir. Ah, Pai bendito, soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho, amado Jesus, que eu te agradeço por todas as coisas, Pai. Te agradeço, Senhor, meu Deus, aleluia, por cada vida. Deus Todo-Poderoso permanece com tuas mãos grandes e santas, aleluia, abençoando o teu povo, trazendo saúde, restaurando, Senhor, meu Deus, a saúde de todo o teu povo, aleluia, e de todos os nossos entes queridos. Soberano e eterno Deus, permanece com as tuas mãos soberana sobre nossas vidas, nos ensinando, aleluia, a te servir, nos ensinando, Senhor, meu Deus, a servir ao próximo, nos ensinando, nos instruindo, porque o Senhor continua sendo o nosso Rabi da Galileia, o Jesus, o Nazareno, oh, meu maravilhoso e eterno, aquele que faz, porque só o Senhor é. Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, que eu te agradeço por cada vida, Pai. Continua, Senhor Jesus amado, aleluia, libertando, continua curando, continua salvando, oh, aleluia, continua transformando vidas, meu soberano e eterno. Continua, Senhor meu Deus, distribuindo os teus dons espirituais para que haja edificação, Senhor. Aleluia, na tua igreja. Por tudo, ó Pai bendito, eu já te agradeço pela vida do meu esposo, pela vida dos meus filhos, dos meus netos, da minha irmã, aleluia, dos meus irmãos, do meu pai, das minhas cunhadas,
do meu cunhado, do meu genro, da minha nora, de todos os meus primos, primas, sobrinhos e sobrinhas. Aleluia, glória a Deus, todos os meus parentescos, de perto e de longe. Que a tua graça seja sobre cada um deles. Pai bendito, de todos os teus, Pai. Seja assim com a irmã Marinha, restaura a saúde da irmã Marinha. Estou sentindo, Senhor, meu Deus, a falta da tua serva. Pai bendito, restaura a saúde da tua serva e de todas, Senhor amado. Aleluia, todos os pedidos de orações que têm sido apresentados. Que o Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, receba. Nós apresentamos no teu altar da graça. E creio, Senhor, meu Deus, que receberemos de ti as respostas de cada uma delas. Por tudo, eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para o todo sempre. Amém, amém e amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossas vidas, hoje e sempre. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Como Fábio, né? Aquela ação do até com o finalzinho, né? Todo o pessoal aí, né? De Caruaru, todos de Toritama, de Arco Verde, de Gravatá, Santa Cruz de Capibaribe, São José da Coroa Grande, não é? Pois é, que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.